Divos. Olá, meus divos! Muita satisfação de estar aqui hoje com vocês. Hoje eu vou ter a honra de entrevistar uma figura imprescindível em relação aos dados do movimento do divórcio em São Paulo, principalmente, que é o Andrei, que é do Colégio Notarial do Brasil, só que vice-presidente do setor de São Paulo. E a gente providenciou aqui algumas questões, não só de dados, mas também comportamentais para trazer para a gente, para vocês entenderem como é que funciona do outro lado da mesa. Então, eu vou aqui providenciar já a aparição do Andrei para conversar um pouquinho com a gente. Seja muito bem-vindo, Andrei. Falar que foi de você. Obrigado, Kalila. É uma honra, é um tema que gera muito interesse, muita curiosidade. As pessoas precisam de informação, então, parabéns pelo trabalho, obrigado pela oportunidade. Sensacional, Andrei. Eu queria entender um pouquinho mais, junto com algumas coisas que também foram pedidas para a gente, que é o que é o colégio notarial. Explica um pouquinho para a gente como é que é e para que serve. Vamos lá. O colégio é uma entidade representativa de classe, ela representa os tabeliães, os notários, que são os cartórios de notas, aqueles cartórios que fazem escrituras públicas de compra e venda, doação, divórcio, separação, testamento, pacto antinupcial, que tem uma relação direta com o casamento, né, a escolha do regime de bens. Então, ou seja, a gente formaliza a vontade das pessoas, os atos jurídicos que as pessoas vão praticar, e o Colégio Notarial representa os notários do Brasil. Nós somos por volta de 9.000 notários em todo o Brasil. Nós estamos presentes em todas as cidades do Brasil. É uma obrigação legal, ou seja, tem um notário em cada cidade do Brasil. E, então, a gente é uma porta de serviço público para a população espalhada pelo Brasil de uma maneira geral. E o interessante é que é um serviço público prestado na natureza privada, ou seja, é um exercício privado, não há dinheiro público, não há orçamento público, ou seja, tudo, o cartório todo em si é gerido pela própria receita que ele consegue gerar. Então, é uma porta de serviço público espalhada pelo Brasil, e em muitos lugares é a porta, né? Não tem outras. Entendi. E esses dados são gerados com que frequência? Esses dados, nós temos uma central chamada Sensec, em estado de São Paulo é Camp, é uma central, São Paulo tem uma própria, por ter nascido aqui a central. Esses dados, essa central, ela concentra todos os dados relativos a atos notariais do Brasil, então número, compra e venda, todas as escrituras, todos os dados de atos que são feitos em cartórios de notas pelos tabeliães. Essa central, ela é regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, ou seja, ainda que ela esteja numa entidade privada, ela tem todo um contexto público de segurança, de auditabilidade, de fiscalização, correição pelo Poder Judiciário, e nós foi atribuído a nós, os notários, a administração desta central, e com isso a gente consegue gerar dados importantes para a sociedade, para políticas públicas, para investimentos públicos, investimentos privados, ou seja, para que dados são essenciais para tomadas de decisão, e a gente consegue gerar esses dados para essas tomadas de decisão. E no nosso caso específico, a gente consegue gerar dados com relação ao número de divórcios e assim por diante, localização do número de divórcios, a gente consegue te dar dados por cidades, por períodos, e isso faz com que a gente consiga também analisar esse ambiente das relações humanas de uma maneira geral, né? Sim. E aí, sobre a ótica do colégio notarial, esse assunto, porque a gente acompanha, sendo diretamente uma empresa que trabalha com auxílio para as pessoas que se separaram e se divorciaram, a gente acompanhou que teve um aumento realmente avassalador na pandemia. E da ótica do colégio notarial, vocês conseguem ter alguma sensibilidade em relação ao que leva as pessoas a se divorciarem? Eu sei que o objetivo
a parametrização desses dados, mas vocês conseguem ter alguma noção de sentimento dos motivos que levam as pessoas ao divórcio no Brasil, ou setorizado por regiões, ou alguma coisa nesse sentido? São Paulo, principalmente, que é o seu setor de atuação? A gente não consegue, Kalila, ter essa visão com um estudo científico. Seria pretensão nossa formação é jurídica, mas a gente consegue ter dois parâmetros que auxiliam bastante nessa informação que você está me perguntando. O primeiro deles, nossa função, a função do notário é escutar a pessoa e fazer a tradução do que a pessoa está falando para o mundo jurídico. Ou seja, então, é da nossa atividade no dia a dia escutar pessoas e é curioso, assim, a gente tem uma máxima, que a gente tem assimilado muitas tecnologias. Hoje em dia, você acompanhar, nós temos os divórcios ou os atos notariais feitos por um sistema nosso chamado e-notariado, que permite que a pessoa nem saia de casa, é feito tudo por videoconferência e tal, que é a assimilação da tecnologia, mas a gente também tem uma coisa que a gente chama que é não perder o caráter humanizado da função, que é o atendimento, que é o acolhimento e tudo mais. Então, assim, faz parte da nossa função escutar as pessoas. O cartório de notas, ele tem essa característica. E o que é até curioso, assim, acho que mais da metade das pessoas que a gente trata, que a gente conversa, não decorre nenhum ato, ou seja, a pessoa vem tirar dúvidas e vem falar da vida e no final ela não faz nada. E isso é um serviço gratuito nosso, a gente só cobra o ato em si, quando a pessoa faz, né? Quando a gente redige e faz. Então, por que eu estou colocando isso? Porque essa natureza humanizada da atividade faz com que a gente escute, né? É curioso até, às vezes eu conseguiria fazer um divórcio em 15 minutos e a pessoa fala 2 horas. Ok, é dela, ela vai contar o motivo que juridicamente não tem relevância nenhuma o que aconteceu, mas faz parte Então, isso faz com que a gente tenha contato com as causas. Então, assim, sim, a gente consegue ter a sensibilidade de buscar essas informações, como muitas questões de natureza econômica, isso é grande maioria das causas, muitas questões de convivência mesmo e tal. E outro ponto que a gente consegue identificar bastante é fazer uma análise, uma comparação das nossas estatísticas, né, da nossa central, com os fatos da vida da sociedade. Então, assim, você consegue identificar influência nas curvas de divórcio, nas curvas de atos notariais de maneira geral, de momentos da sociedade. Por exemplo, crise econômica de 2018, crise de 2014, 2012. Aí você vê uma oscilação nos números dos atos de maneira geral e do divórcio também. Então, e você vê também, por exemplo, a pandemia, você identifica, e a partir dessa correlação de dados, de fatos, você elabora teses, que, como eu disse, são teses nada científicas, porque nós não temos essa formação, mas são teses que decorrem da lógica, da experiência da vida. Ou seja, divórcio na época da pandemia, que nós tivemos um aumento, está tudo relacionado com, primeiro, a vida das pessoas ficou muito mais tensa, as pessoas estão mais tensas e também estão convivendo mais em ambientes fechados, que é natural, de ter um atrito maior. Antes as pessoas se encontravam à noite, o casal se encontrava à noite, cada um fazia o seu trabalho, hoje eles passam o dia juntos. E isso mudou a dinâmica das relações, dos relacionamentos, e aparentemente fez com que houvesse um aumento expressivo, fora da curva estatística natural do divórcio no Brasil. Isso é muito sensível, né? Acho que foi mais de 30 mil divórcios, né, em 2021. Realmente a gente ficou... não existe um acolhimento em geral, né, onde as pessoas pudessem escoar essa ajuda, até porque a gente é doutrinado, né, ensinado a casar, mas a divorciar a gente não sabe lidar muito bem com isso. E eu achei fantástico essa travessia que vocês fazem humanizada, que muitas vezes pode até culminar na minha próxima questão aqui, que é se vocês fazem algum tipo de campanha para as pessoas, na verdade, repensarem as suas relações e trazerem aí o não divórcio, talvez, né? Valorizarem a questão familiar. Campanha, não. Porque a função do notário é receber à vontade, ao mesmo tempo que a gente tem
cuidar dessa vontade, ou seja, em alguns países eles chamam até de profilaxia da vontade, que é a função do notário. Porque, por incrível que pareça, Kalila e pessoal, notário, tabelião, igual daqui, existe em 94 países do mundo. Então, tabelião como eu existe Alemanha, França, Itália, Bélgica, Portugal, Espanha, China, Japão, em 94 países do mundo. A gente tem uma entidade internacional que congrega esses notários. Então, assim, e em alguns países eles usam esse nome, profilaxia da vontade, que é limpar essa vontade, saber se ela é real ou não. Então, a gente não pode influenciar, a gente não pode chegar para a pessoa e falar, olha, não faz isso, você tem filhos pequenos, pelo amor de Deus. Não, a gente não pode. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar para que essa vontade seja extremamente convicta, certa, sem influência, sem dolo, sem coação, que são chamados pelo direito de vícios da vontade, que interfere e torna um ato nulo. Então, por exemplo, nas nossas normas que regem os cartórios, são normas do Conselho Nacional de Justiça e das Corregedorias Gerais do Estado, da Justiça de cada Estado, tem lá a previsão de que, olha, cabe ao notário fazer essa pergunta, cabe ao notário perguntar sempre se há convicção no término da relação e por prudência, que também é chamada pelo direito notarial, de chamada prudência notarial, se houver uma dúvida, se houver uma certa refugada, vamos colocar assim, por prudência o notário conversa com as pessoas e remarca, dando um tempo, uma semana, marca para um prazo posterior, para que o que ela esteja fazendo seja absolutamente convicto. Então, faz parte da nossa função isso, e isso está previsto em norma, que a gente deve, sim, perguntar se é convicto na vontade de divorciar, convicto de que deseja o término da relação. Isso é importante a gente, às vezes, ficar traduzindo, Kalila, a forma de perguntar, porque as pessoas são leigas no direito, às vezes, muitos com uma formação um pouco mais simples, não entendem o que é divórcio ou não. Então, assim, você fala de uma maneira bastante simples para ela entender, olha, está convicto em terminar o seu casamento, não ter volta e tal, só voltar casando de novo. Ou seja, você explica dessa maneira, e se a pessoa falar, não sei, olha, mais ou menos, a gente fala, então vamos fazer o seguinte, vamos para casa, a gente volta a conversar, daqui a um tempo, a gente dá uma semana, volta aqui, procura, a gente remarca e a gente vê o que vocês realmente desejam. Então, isso é previsto e é importante. É importante porque o ato tem que ser certo, né? A formalidade serve para isso, né? Eu até tenho um exemplo meu, pessoal, que eu brinco de que as pessoas às vezes não entendem o porquê das formalidades. E esse exemplo que eu dou me vem isso claramente. Eu casei 20 dias antes no civil do que no religioso. Sim. E acabei de A casar maioria no civil. faz isso, né? A maioria faz isso. A maioria faz isso. E estou casado há 15 anos e apertamos as mãos, beijamos, foi para a casa da mãe dela e eu fui para a minha. Acabou. E eu vivei mais 20 dias como se nem casado fosse. E quando, na verdade, eu estava casado, né? É curioso isso. E eu só me senti casado quando eu fui para a igreja. Não, quando eu fui para a igreja. Que é aquela cerimônia, a celebração, ou seja, aquela formalidade fez com que houvesse uma introdução assim, você está casado, isso é importante, isso é sério. Ou seja, a função da formalidade é isso. E por isso que, por exemplo, o divórcio que a gente trata, a gente vem, a pessoa faz por escritura, a gente pergunta, a gente lê o ato para ela, para que ela incorpore aquela importância e aquilo não seja um impulso de estou assinando em papel de pão, toma, tchau. Ou seja, isso tem que ser ponderado, pensado, tornado sério e tal. Olha, que bom, isso é verdade, isso é sério, isso tem consequências. Então, é importante que isso tudo seja, que tenha isso tudo em volta do ato de divorciar, para que ela entenda, olha,
É isso que está acontecendo e tem consequências. Infelizmente a gente... Opa, Opa! infelizmente a gente alguém escorregou. Eu acredito que o divórcio, na verdade, não tem aqui uma cerimônia, né? O processo do divórcio que é feito no Brasil não tem uma cerimônia, né? Uma festa do divórcio, né? A gente não tem isso Não. aqui. É um processo mais doloroso, a gente conversa-se muito com o advogado, né? As passagens são diferentes e muito dolorosas. Eu acho que é por isso que as pessoas têm uma certa dificuldade de lidar com a Kalila, passagem da separação e do divórcio. Né? tem de tudo. Eu vou te falar, viu? No dia a dia. Já, olha, eu já vi gente, os dois saindo pulando daqui, vamos almoçar, vamos não sei o quê. Eu já vi pessoas vindo divorciar, ela com o namorado novo, ele com a namorada nova, e saem batendo palma, se abraçando, um abraço, tchau. Eu já vi de É tudo um aqui, viu? término super saudável, que a gente aconselha muito as pessoas, né? É? Terem términos saudáveis se querem os seus novos ciclos, Sim, né? sim. Agora, sempre todo término ele tem o seu grau de tristeza, porque é um projeto que acabou não dando certo. Ainda que preveja um futuro melhor, eu aqui entrando em área que não é minha, mas ainda que a pessoa prevê um futuro melhor e a mudança é para melhor, se não está bom, é para tentar coisa melhor. Mas assim, se você for ver a ideia inicial, é uma Novo ciclo. É um novo é um ciclo, novo né? ciclo A gente tem que com, aprender a né? encerrar o antigo para poder dar as mãos para o É, novo, né? mas assim, não dá para ficar absolutamente feliz porque era alguma coisa que apostaram e não deu certo, ok, né? Investiu, né? Muito tempo em Mas investimento, assim, né? investimento pessoal, financeiro, tudo, né? Sim, tempo, dinheiro, eu acho que é uma das coisas que mais pegam, né? A gente Sim, está com sim. alguém. E principalmente os filhos, né? Que é algo que eu acredito que tenha Aí, muito forte, uma relevância muito forte nessa fase, né? aí as questões deixam de ser individuais, né? Assim, não sou eu e você, né? Temos outros aqui que vão ser influenciados. Então, assim, mais seriedade deve ser dada à decisão, né? Sim. Um dos aspectos que nós conversamos, Andrei, é sobre a questão da separação. Eu queria que você Sim. falasse um pouquinho que a visão de vocês em relação à separação, que é diferente do divórcio. Eu queria que você colocasse essa nomenclatura, o que você me explicou, eu achei fantástico esse ponto de vista, e a gente poder Uhum. explicar isso para as pessoas também. No Brasil, a gente sempre teve duas figuras, assim, uma figura do divórcio e a figura da separação. A separação mais ou menos como sendo um momento de transição para o divórcio. Tanto que exigia-se um certo tempo de separação judicial ou de fato para ser feito o divórcio e assim por diante. Pelo fato de uma emenda constitucional número 66 de 2012 ter encerrado esses prazos, ou seja, o divórcio virou o que a gente chama de potestativo, basta eu querer e a outra pessoa também querer e acabou, não tem requisitos. Foi mais ou menos como se o Estado dissesse, olha, não sou eu que vou tutelar a sua vida, se você está 1 ano casado, 2 anos, 3, ou separado, não me importa mais, se vocês querem, pode ter casado ontem e divorciar amanhã. Pelo fato de terem for extinto esses prazos, esses requisitos pela emenda constitucional número 66, muitos falaram então que essa figura transitória da separação estava extinta. Mas não é a nossa decisão. Primeiro que não houve a revogação, ela continua prevista lá no Código Civil, ou seja, existe a figura da separação. E segundo que, a partir do momento que você tira o prazo e tira a influência do Estado nessa decisão, você está querendo dar liberdade. E a separação é mais uma liberdade de escolha. A pessoa pode escolher se ela deseja se divorciar ou se separar. E a diferença qual é? A diferença é que o divórcio, Kalila, ele zera, ele extingue, ele acaba com o seu vínculo matrimonial. Ou seja, aquele casamento se encerrou, ele não existe mais de maneira alguma. A separação, ele dá um término ao seu relacionamento, mas meio que o casamento fica lá em stand-by, né? Ele não pode casar, o separado não vai poder casar de novo, se ele não divorciar, mas, e a diferença é que aquele que divorciou,
ele vai ter que fazer um novo casamento para voltar a casar com aquela pessoa. E nesse novo casamento, ele pode, como é um novo casamento, ele pode escolher tudo novo. Se vai ter ou não o nome de solteiros, de casados, se vai incorporar ou não o nome da pessoa, qual regime de bens ele vai escolher, se era comunhão universal, gato escaldado foi para separação total, vai saber o que passou, mas ele pode escolher tudo de novo, o que eles passaram. Já a separação, eles não precisam casar de novo, não precisam fazer cerimônia, não precisam nada. Basta eles se manifestarem, vir até um cartório de notas, se manifestar, olha, nós estamos voltando, nós vamos ficar juntos de novo. O que acontece é que se retoma aquele casamento que eles tinham com as mesmíssimas características. Então, se a pessoa usou o nome do marido ou da mulher, porque os dois podem absorver, isso é legal falar, os dois podem usar o nome, não tem essa visão machista, patriarcal, só da mulher assumir o nome do marido, do homem. Acho ótimo, ótimo colocar isso e em vice-versa, né? Isso, os direitos são extremamente igualitários nesse sentido. O regime de bens, que era da comunhão, ou era da separação, ou era da parcial, comunhão parcial, seja qual for, ele vai ser retomado igualzinho, ou seja, aquele casamento volta. E basta uma simples manifestação de vontade, seja aqui perante um tabelião, seja perante um juiz. E o divórcio, para reforçar, o divórcio não. Aquele casamento acabou, ele vai ter que fazer tudo de novo. Cerimônia, ir no relatório civil, proclamas, manifestações públicas, e aí por diante, e novo casamento. E ele vai poder escolher tudo que ele quiser. Isso assim, é pouco falado, né? Essa questão da separação. Isso é muito pouco falado. É pouco. E eu fui um dos que sempre falava que não extinguiu. Porque a partir do momento que a emenda constitucional ela veio para falar o seguinte, Estado, não é você que tem que determinar se a pessoa tem que ficar 1 ano separada para poder divorciar, 2, 3, e assim por diante. Então, isso não pode mais estar na lei. Basta não querer. Ou seja, não quer mais, acabou. É um ato de vontade. Sim. Aí isso não teria sentido eu tirar ainda, então, uma alternativa que a lei dava e dá, que é se separar. Por isso que eu sempre falei, olha, para mim a separação está aí. Ela continua lá e se a pessoa quiser, ela vai usar, porque ela vai ter a opção de, com instrução orientada, falar, olha, eu quero me divorciar e romper o vínculo total, ou eu quero me manter separada, e os deveres do casamento separados, e os deveres do casamento, às vezes eu ainda me pego com resquícios não igualitários, assim, da vida em sociedade. Mas é muito comum, né? Eu falar, a mulher pode ter nome, é difícil você ficar se policiando, porque foi assim que você escutou a vida inteira, né? Mas você pode querer ter essa questão, olha, porque quando você separa, a separação judicial ou extrajudicial no cartório, ainda que aquele casamento continue existindo, se a pessoa desejar voltar, os deveres do casamento de fidelidade, apoio, né, eles são suspensos também, eles são extintos. Então a pessoa vai poder namorar, a pessoa pode viver fora de casa, e assim por diante, ainda que convivência sob o mesmo teto não é requisito de casamento nem de união estável, como as pessoas pensam, né? Você pode estar casado, separado, você pode viver em união estável, separado. É muito mais um desejo de ter uma vida em comum, e vida em comum não quer dizer estar dormindo na mesma cama. Então, são vários elementozinhos aí que a gente tem que romper um pouco com o que é praxe, de achar que é o que se exige. E deixa eu te perguntar uma coisa, Andrei. A pessoa ela pode estar em união estável e pedir uma separação? É possível fazer isso ou não? Vamos lá. Para romper, ela já está em união estável e quer separar daquele anterior. Como você está explicando agora, que é possível se separar e tudo mais. Sim. É possível fazer isso ou não? Mas, só para eu entender a pergunta, se separar de quem ela vive em união estável ou de quem ela era casada antes?
Da união. Ah, porque é possível estar casada e arrumar uma união estável. Sim, Nossa, que enrolado. sim, sim. É enrolado. É bem enrolado. Aliás, eu tenho alguns pontos que eu teria que voltar a estudar algumas coisas para poder até te responder. Mas sim, primeiro, a união estável é uma situação de fato. Ela não é Sim. uma, ela não é uma situação jurídica. O que eu quero dizer com isso? A união estável ela não precisa de nenhuma formalidade para que ela exista. Basta ela existir. Então, o que eu quero dizer com isso é assim, a união estável nada determina absolutamente que ela existe e tudo determina que ela existe. É um conjunto de características de fato que vão fazer aquela pessoa, aquela relação ser ou não união estável. Então, sendo assim, ela não precisa de uma escritura de união estável para ser formalizada, muito bem, para existir, muito embora a gente aconselhe fortemente a que tenha, para evitar litígio, para saberem, para não terem dúvida entre uma pessoa e outra do que está vivendo e quais as regras do seu relacionamento. Assim, ela também não precisa ter uma dissolução formal, como uma separação, para terminar a união estável. Então, o que eu brinco, assim, a união estável, uma analogia, ela é um quadro com várias pinceladas, onde nenhuma pincelada é essencial e todas são importantes para formar o quadro. Então, por exemplo, eu vivo em união estável e não tenho filho, é união estável? Não precisa ter filho para ter união estável. Eu vivo em união estável, mas não moramos na mesma casa. É preciso morar na minha casa para ter união estável? Não, não precisa. Eu vivo em união estável há um mês. É preciso ter um tempo muito duradouro, muito longo? Não. Depende do conjunto de características. Todas são importantes e todas não. É algo que os romanos chamavam assim de, eles falavam em tratactus, famos, tinha lá umas expressões romanas que eles falavam assim, era como eles se tratavam, era como as pessoas tratavam eles e como eles se colocavam perante a sociedade, para saber se eles tinham um relacionamento ou não. E aqui a união estável é mais ou menos isso. Você se trata como casado fosse, vocês se portam e se mostram para as pessoas como casal e não como namorados? Sim. E tal. Aí o conjunto forma a união estável. Então, você desfazendo esse conjunto, você já desfaz a união estável. Você não precisa ter uma separação formal. Entendeu? Sensacional, né? A questão só É. que isso, como a nossa sociedade ela coloca para que nós tenhamos as regras, né? A separação em si, Uhum. como você coloca, faz com que a gente tenha dualidade de pensamentos e comportamentos para que, uma vez que você se mantenha casado, só que separado, desde que seja dentro do cartório, avisado, faz com que você Uhum. tenha N outros comportamentos que não são Uhum. conexos com a nossa vida conjugal tradicional, né? Digamos assim. Né? Então, é muito curioso isso. Assim, você tem essas formalidades, essas regras, elas servem tanto para vamos dizer assim, te conformar o seu comportamento, como também serve para o posterior. Por isso que a gente recomenda fortemente, ainda que a união estável seja uma questão de fato, por exemplo, a que faça uma escritura para que você deixe claros os elementos da sua união estável, regime de bens e tudo mais. Porque essas regras elas servem para o antes, o durante, mas elas são muito importantes para o depois, que é a questão do evitar litígios. Né? Quando você deixa as questões muito orais, né? E muito só pelos fatos, testemunhas, a tendência a ter desentendimento é muito grande. Então, assim, a formalidade ela é importante para que você fazendo ela antes, você tenha um relacionamento até mais consciente. É curioso isso, por exemplo, a gente tem um aumento também, ano a ano, do número de pactos antinupciais. O pacto ele é necessário para quando você não quer o regime que a lei manda. A lei estabelece como regra que é o da comunhão parcial. Aí, o que acontece? Você pode
mudar os seus regimes e para além daqueles que existem na lei até. É curioso isso, que as pessoas não sabem disso. As pessoas acham que é ou parcial, ou universal, ou separação de bens, e um que ninguém conhece, mas está na lei, que chama participação final nos aquestos, que ninguém nem sabe para que é e tal, mas está na lei também. Mas você pode misturar esses pactos, você pode criar regras próprias. Por exemplo, eu já fiz pacto que ambos participariam no patrimônio do outro, a cada 5 anos aumentava 10%. Ou seja, ao invés de ser meio a meio, era assim, se o nosso relacionamento durar 5 anos, você tem 10% do meu e eu tenho 10% do teu. Comunica isso. Se durar 10, muda para 30% do meu, 30% do seu. Ou seja, eles iam apostando quanto mais durava a relação. O que eu tenho visto, o que a gente tem visto, Kalila, isso tem valido um pouco para a questão do pacto, como eu estava falando, do testamento, é que as pessoas estão começando a perceber que alguns temas tabus, precisam ser tratados antes para que a pessoa tenha uma relação, um futuro mais fácil depois. Então, por exemplo, o pacto. Antigamente, as pessoas iam muito constrangidas a fazer pacto no cartório, porque era mais ou menos assim, eu estou casando e estou pensando em dinheiro, que coisa horrível, amor é o amor, é uma cabana, tanto faz, né? E elas começaram a perceber que não, que se ali tiver no preto no branco, o que é acordado não é caro, não é assim que não é caro. O que é acordado não é caro, né? É isso, e na hora que tiver um impulso, nossa, agora eu vou brigar por isso, a pessoa fala, não tem motivo de brigar, isso a gente já decidiu. Já foi acordado antes. Está acordado. Isso vale para testamento, as pessoas também vinham assim, pensando muito antes, vinham no cartório fazer testamento, e elas falavam, eu fico assim constrangida, porque eu estou pensando na morte, e aí o meu filho vai achar que eu estou ajudando um e não ajudando o outro e tal. Quando, na verdade, ela está pensando nos dois, porque você decide coisas que você sabe que se deixar para os dois, eles vão brigar e vão discutir. E ali você fala, não discutam, porque o que eu coloquei aqui é lei, acabou. Você vai ter que chamar pai de santo para decidir se me chamar e discutir comigo, porque eu já fui, já era. E são coisas da vida, né, Andrei? Assim, o divórcio sempre existiu, a separação sempre existiu. É divórcio não como hoje, né, que é de 77. Sim. Mas a morte sempre existiu. Então, as pessoas precisam lidar com os ciclos dos começos e dos términos. Interesse econômico, financeiro existe, está aí. Você faz parte da vida. Ou seja, são todos elementos da vida, da natureza humana. E é muito interessante você falar de divórcio sempre existiu. Eu sempre gostei muito de direito romano, e é curioso como a gente teve um período... Por exemplo, a gente tem divórcio no Brasil a partir de 76, né? Assim, é muito recente do ponto de vista da sociedade. E o direito romano sempre teve divórcio, assim, 1000 a.C. já tinha divórcio. É muito curioso. E a gente perdeu isso muito ali na Idade Média, e aí depois voltou. Mas os romanos sempre tiveram divórcio. Era o homem ou a mulher saíssem de casa e gritassem como era muito mais oral, né? E falassem em voz alta para a sociedade ver que ele não está mais casado e passasse 3 dias fora, divorciado estava. Então, assim, e aí a gente perdeu muito com o tempo isso, né? Assim, voltamos agora a ter um divórcio que basta só a vontade, né? Sim, assim, os comportamentos são questionados, né? São épocas e épocas, toda essa estrutura de números que vocês trabalham mostra exatamente a fluidez comportamental das épocas, né? São influências, a gente teve a influência do romantismo, né? Que teve toda essa questão do amor, do inquestionável, dos tabus que foram confeccionados com o tempo. Influência religiosa. Muito, né? Crenças limitantes, né? E a influência religiosa para a gente é de extrema identidade do nosso dia a dia, porque faz com que nós sejamos questionados também por líderes religiosos, né? Esse movimento de acolhimento das pessoas, muitos líderes também nos questionam, e é algo que a gente tem que trazer à tona e conversar.
é muito importante como sociedade a gente ter equilíbrio. Aliás, qualquer pessoa, acho que equilíbrio, porque ao mesmo tempo que sim, acho que a vontade deve sempre ser privilegiada, ao mesmo tempo você tem que não tornar aquilo banal. Porque senão também é assim, ó, agora eu não quero mais, né? Pois é. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Você tem que criar alguns mecanismos para a pessoa parar um pouco para pensar. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser rígido de falar, não, você não pode divorciar, você vai ser infeliz para o resto da sua vida. Ninguém mandou escolher. Porque aí é melhor não casar. Então, se você, né, você já fala assim, se eu tenho que ser infeliz pro resto da vida, né, eu vou naquela piadinha de que a vida de casado é muito boa, só pede para de solteiro. Então, então é melhor nem então, você tem que tomar muito cuidado. Eu lembro que eu tive uma conversa, uma discussão uma vez, num programa assim, também de debate, e a gente o tema era a filiação afetiva, que é essa questão de paternidade afetiva. A pessoa tem uma relação afetiva com a pessoa e então você começa a gerar obrigações com aquela pessoa, com aquela criança, de ter que cuidar dela e tudo mais. E houve uma decisão do STF nesse sentido, de que teria que dar alimentos para aquela pessoa, porque o homem, aquele homem viveu muito tempo com aquela criança, mesmo sem ser pai e tal, e isso gerou a obrigação de ter que ajudar aquela criança. E aí eu fiz uma provocação, assim, em tom de brincadeira, provocação, para chamar isso assim para o debate, que é, olha, ó, vamos pensar bem no equilíbrio, porque senão, você imagina assim, eu brinquei na hora, eu falei, imagina assim, eu começo a namorar com uma mulher que tem filho menor, né? O menino vem falar comigo e fala, oi tio, que legal, eu falei, sai daqui, moleque. Não, porque eu não quero ter afetividade com você, sai daqui que eu já estou com medo. Então, quer dizer, você tem que tomar muito cuidado para aquilo não virar uma barreira, ou senão o cara, imagina, daqui para frente o cara vai lá, ela tem filhos, você vai virar e falar, opa, mulher, leva ele na escola. Levo não. Por quê? Porque aí todo mundo vai falar que eu sou afetivo, tenho afetividade, que eu tratei como filho fosse. Calma. Ou seja, aí você vai conseguir o contrário. Então, ao invés de proteger aquela relação afetiva, você vai conseguir que as pessoas não tenham relação afetiva. Né? Porque ela vai falar, opa, se a afetividade me gera tanta obrigação, eu prefiro colocar uma barreira aqui, né? Ô tio não, me chama pelo nome, senhor, por favor. Não, mas eu acho que essas questões é um perigo. A gente precisa trazer isso à tona, porque não há muito meio termo. Há muito medo da lei, de como as coisas, por exemplo, trazer essa questão da separação para a mesa, de como lidar com isso. Então, assim, até que ponto as pessoas estão realmente preparadas para um casamento, a que ponto as pessoas estão realmente preparadas para se divorciar, se elas já tentaram de tudo, se isso realmente é pertinente, se esse stand-by é possível, e quanto isso pode trazer de ônus para uma sociedade pré-concebida de crenças extremamente religiosas, por exemplo. Então, mas precisa ser dito, precisa ser questionado, né? As pessoas precisam saber dos seus deveres e direitos, de todas as possibilidades que a cercam, para que ela não tenha surpresas durante a vida, financeiras, constrangimentos ou coisas assim. A gente está falando de um país que tem um dos índices de violência doméstica, assim, alarmantes. Então, a gente precisa trazer essas questões à tona. Se as mulheres fossem mais bem informadas, talvez elas tivessem mais mobilidade de atitude. Então, isso é um dos nossos papéis aqui, trazer esses dados possíveis, e se todos esses dados... Exatamente, eu acho que informação liberta. Informação é isso. E eu falo essa questão, por exemplo, em tom de brincadeira, justamente para tentar trazer para as pessoas que a questão, assim, às vezes não é tão clara. Você precisa... Porque algumas coisas parecem lindas, né? Olha, uma relação afetiva e tal. Ok. Mas vamos pensar nos efeitos também, vamos pensar para que a gente tenha um equilíbrio em todos os aspectos disso, porque você pode gerar um efeito contrário, por exemplo, né? Por exemplo, você falou de violência doméstica. Se você tornar também essas relações tão fluidas, quando você vai ver, as pessoas estão se desentendendo tanto por aí que e não pararam para conversar, não pararam porque
hoje eu não estou casado, tá? Aí vai para o carnaval e volta. Então você tem que ter alguns limites aí para botar um pouco de rigidez também, né? Sim, eu acho que controle, né? As pessoas têm que ter controle daquilo que sentem. E acho que muito mais que isso é se conhecerem para saber o que desejam, né? Que é uma das questões mais difíceis, né? Vamos para a nossa Falei última muito pergunta, além então. Falei muito além da minha área, que é jurídica, mas... Não, mas vocês têm esse atendimento, né? Eu acho que vocês estão na linha de frente disso. A gente precisa conversar sobre esses tabus e essas possibilidades, né? É necessário, porque elas existem. Não adianta a gente jogar por debaixo do tapete, existem. Então, como é que a gente vai lidar com essas possibilidades da melhor forma possível? Eu queria falar, assim, qual que é a visão que vocês têm em relação... Vocês acreditam que pós-pandemia, vocês acham que vai haver mais casamentos, mais união estável? Como é que vocês enxergam essa onda, vamos dizer assim, esse movimento que está acontecendo pós-pandêmico, que na verdade a gente está até vislumbrando aí uma nova onda de pandemia chegando, mas falaram que 2022 esse é o ano dos casamentos, porque muitos foram adiados por conta da pandemia, essa formalidade, né, de cerimônias e tudo mais, mas como é que vocês enxergam o futuro em relação às relações de casamentos e outras frentes? Assim, por informações da vida mesmo, assim, com certeza nós vamos ter muito mais formalizações nesse ano agora, mas a gente tem dados de décadas, então a gente acaba olhando isso por um lapso de tempo muito maior, então a gente consegue, às vezes, ver além de curvas momentâneas. Eu imagino que nós tenhamos depois uma estabilização do número de divórcios, porque quando você vê isso ao longo do tempo, você vê que essas curvas elas sempre foram muito pontuais e sempre tendeu à estabilidade, que é próprio das dinâmicas dos relacionamentos. De nascimento, maturidade, de término, outros não, ou seja, da dinâmica da vida. Então, e nunca rompeu tanto. Nós tivemos picos. Por exemplo, quando saiu a emenda constitucional número 166, lá em 2002, nós tivemos um pico gigante de divórcio e depois voltou. Eram pessoas que perderam, tinham que preencher aqueles requisitos de tempo e tal, tinha que provar que estavam separados e tal, e isso serviu como um desmotivador de formalizar. Essas pessoas estavam separadas há décadas e nunca se divorciaram, viviam em união estável com outras pessoas, ou seja, e quando não tinha mais que provar nada, só o desejo de divorciar, eles correram, e nós vimos isso, mas depois a curva voltou, era uma demanda reprimida. Agora, na pandemia, a gente viu um aumento de novo, que imaginamos seja em decorrência dessa dinâmica de mudança de comportamento em geral, de mais tempo dentro de casa, mais tempo de convivência, mais tensão. Oi? Tá sem som. E essa hiperconvivência fez com que as pessoas repensassem as suas relações, né? Acho que repensar essas relações, mudança de rotina, toda mudança ela gera efeito positivo e negativo, ou seja, o homem mais dentro de casa, a mulher mais dentro de casa, se encontrando mais, falando mais. Por vezes, 10 anos de casamento, se formos considerar por intensidade, aquele ano foi tanto quanto aqueles 10 anos, porque estavam por horas muito mais tempo juntos. Ou seja, toda essa mudança fez com que houvesse essa alteração na curva. Mas eu acho que depois as coisas se assentam e voltam para a estabilidade, porque sempre voltou para a estabilidade. Um ano um pouquinho maior, um ano um pouquinho menor, ano de dificuldade econômica, nossa curva aumenta mesmo, depois diminui, ou seja, e ano de estabilidade mantém a curva. Então a gente acha que vai voltar para a estabilidade próprio da relação. A gente não vê nos números nenhum aumento constante, grande, e a gente não vê também nenhuma diminuição constante grande, tanto em casamento quanto em divórcio, de uma maneira geral, separação. E, André, uma coisa que padrão. você falou agora de casamentos, é uma coisa que a gente fala bastante aqui na Diversão, é a questão da união homoafetiva. Vocês conseguem fazer alguma
algum acompanhamento em relação ao número de casamentos e divórcios em relação a isso ou não? Como é que vocês tratam isso? De união, sim, a gente consegue. A nossa central consegue mapear as uniões estáveis homoafetivas. Por quê? Porque quando ela foi criada, havia distinção nos efeitos da união entre heteroafetivos e homoafetivos. Então, ela nasceu com essa característica, então ela começou a mapear. Uma decisão do STF que igualou todas as relações, todas as uniões como família e ponto, você tirou qualquer adjetivo, ela continuou tendo essa distinção interna na central, então a gente consegue identificar porque ela foi criada assim. Mas o divórcio de relacionamento homoafetivo a gente não consegue, por quê? Porque ele sempre foi, para a gente, considerado como divórcio, ponto. Então, não tem na nossa base estatística, a gente chama de dados estruturados, que a gente consegue puxar dos atos para que a gente tenha gerar estatística, gerar esses números. A gente não tem esse dado estruturado, se é do mesmo sexo, se não é do mesmo sexo, e assim por diante. Então, a gente não consegue gerar, principalmente porque a tendência é essa. A tendência é um relacionamento, família, é um casamento igual outro casamento, é uma união igual qualquer união, e é um divórcio igual qualquer divórcio, e assim por diante. A decisão do STF é nesse sentido, de igualar a família. É uma família, ponto. Então, com o tempo que nós temos, o que você vai vendo no direito, é a diminuição cada vez mais desses adjetivos. Então, assim, você chamava essas uniões de homossexuais, o que vinculava muito a união ao sexo, quando, na verdade, às vezes não tem relação com o sexo em si, do ato sexual. Aí começamos a chamar de homoafetivas, para fugir da questão do sexo e para focar no afeto, ou seja, um afeto entre duas pessoas, seja de qual sexo for, ou se tem diferenciação de sexo ou não. Então, a tendência é que esses adjetivos sumam e os atos, pelo menos no mundo jurídico, porque no mundo social, em questões de sociologia, psicologia e tal, é necessário se classificar para poder ter objeto de estudo. Mas, de uma maneira geral, no mundo jurídico, essas distinções com essas qualificações e adjetivos foram sumindo. Ótimo. Andrei, foi sensacional. Queria te agradecer aqui a entrevista. Espero que a gente tenha conseguido ajudar. Vamos ajudar muitas pessoas a esclarecer muitas coisas. Eu acho que falta muito ainda para a sociedade estabelecer os seus quereres, o seu real, sua real vontade. Eu acho que foi muito esclarecedor em muitos pontos. Eu gostaria de deixar um convite aqui para você voltar a conversar com a gente sempre que você puder. Volto. E vão acontecer outras dúvidas, outras questões, e eu queria te agradecer muito. Você está super convidado aqui para ir de vocês sempre que você puder. Obrigado, estou à disposição a hora que vocês precisarem. Informação é essencial para a tomada de decisão, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Nesse campo, as informações são fluidas, muito do que eu falei vai ter gente que discorda e assim por diante. Eu acho isso muito legal e que a gente consiga ir dando informação para que as pessoas vão tirando a sua conclusão, porque no final, assim, são decisões pessoais, principalmente divórcio. Então, chegue a sua decisão, faça, né? Eu brinco, assim, que eu gosto de umas brincadeiras exageradas, assim, não crie parâmetro, não há nada mais perfeito no casamento do que o masoquista com a sádica, então, ou vice-versa. Então, não ligue, se quiser continuar casado, continue, se quiser divorciar, divorcie. A lei está aqui só para dar os parâmetros, porque essas decisões pessoais, elas têm reflexos coletivos, né? Então, é para isso que a lei ela trabalha, para que sejam controlados mais ou menos esses reflexos coletivos. Por exemplo, se eu negocio e faço um negócio com uma pessoa casada, tem reflexo no patrimônio que depois eu vou poder ter, se não for cumprido a obrigação e vice-versa. Ou seja, há reflexo. Então, a sociedade precisa desses limites para o efeito coletivo. Mas, do ponto da vida pessoal,
faça o que você ache melhor. O livre-arbítrio, né? Acho que a gente tem que saber tudo, as consequências das nossas atitudes e o livre-arbítrio sempre, né? E a informação para decidir. Sem dúvida, acho que a informação é um privilégio de poucos que a gente precisa disseminar cada vez mais, né? Andrei, queria te agradecer, está super convidado para voltar a falar com a IDVCA e agradeço mais uma vez. Até mais. Obrigadão, Kalila, foi um prazerzaço. Legal. E aí, bora lá falar um pouquinho sobre as próximas entrevistas. Você que acompanhou aqui com o Andrei, logo a gente vai ter muito mais novidades para vocês, disseminar cada vez mais informação, trazer mais especialistas e mais entidades aqui para conversar com a gente. Obrigada, até a próxima.